Consta na Torá, essas são as leis e os dogmas que eu entrego para vocês cumprirem, vechai bahem, e vocês vão viver com eles. Aprenderam nossos sábios que as leis da Torá foram nos entregues para vivermos com elas e não morrermos por elas. A pessoa tem a obrigação de cumprir todas as leis da Torá, com todas as suas mitzvot, em qualquer situação, com exceção no caso de perigo de vida. Existem algumas exceções, como por exemplo, existem 3 mitzvot, 3 preceitos que é preferível morrer e não transgredi-los. Esses 3 são a idolatria, relações incestuosas e o homicídio. Além deles, todos os preceitos são liberados no caso de perigo de vida. Portanto, uma pessoa que no Shabat está doente, está em perigo de vida, e ele precisa pegar um carro para ir para um hospital, por exemplo, ou ele precisa ligar para o médico, ou precisa fazer qualquer tipo de trabalho para salvar a sua vida, ele tem a permissão e a obrigação de fazê-lo, porque a Torá dá muita importância para a vida do ser humano. Tal forma que nossos sábios dizem que se uma pessoa está debaixo de escombros num prédio que acabou de ruir, e para tirar as ruínas de cima dele terão que transgredir o Shabat, sabendo que a pessoa vai viver somente por algumas horas, pode-se transgredir o Shabat por aquelas poucas horas de vida que ele ainda tem. No momento que a pessoa está em perigo no Shabat, os sábios dizem que pode transgredir o Shabat para salvá-lo. Falaram a seguinte frase: Halel alav Shabat echad, transgride sobre ele um único Shabat, para que ele possa cumprir muitos outros Shabbatot. Portanto, um médico que ele cuida de pessoas doentes em estados graves, ele pode transgredir o Shabbat, ele pode pegar o seu carro, pode ir até o lugar, pode fazer tudo o que é necessário para salvar uma vida. Para saber exatamente como se portar num caso como esse, um médico religioso, que ele quer saber quando que ele pode transgredir o Shabat, quando que ele tem direito ou não, ele deve realmente, além de estudar a medicina, tem que estudar muitas das leis judaicas para saber exatamente de que forma se portar, ou, em casos extremos, deve perguntar uma ordem rabínica para saber como agir. No entanto, se existe um perigo de vida iminente, é proibido ele perguntar, ele deve imediatamente agir para salvar uma vida. Está escrito que uma pessoa que vai perguntar para um rabino como ele deve agir no caso de perigo iminente, isso é considerado um homicida, porque em vez de perguntar, ele está deixando o tempo de passar, o tempo importante que ele poderia estar ocupado em salvar essa pessoa. Não somente em caso de saúde, isso é necessário, mas também no que diz respeito à segurança de uma sinagoga, de uma pessoa particular, em qualquer situação. No caso que a pessoa pode se colocar em perigo, ele pode transgredir qualquer lei, além daquelas 3 que falamos anteriormente, para poder salvar a sua vida. Ou seja, ele pode ligar para a polícia no Shabat, usar armas de fogo se for necessário para se defender, ou qualquer outro tipo de transgressão, pegar um carro se for necessário para fugir, outro assunto, ou não somente para ele, mas também para proteger outros. Uma pessoa que trabalha como segurança numa sinagoga, por exemplo, tem certas leis que ele pode realmente abrir mão para poder trazer a segurança e salvar a vida das pessoas que frequentam a sinagoga. Logicamente, um segurança, por ter certas leniências, ele não pode usar essas leniências para usar o telefone para brincar ou para telefonar para alguém que não inclui isso perigo de vida. Só pode transgredir o Shabat excepcionalmente para salvar uma vida ou um caso que envolve até mesmo uma dúvida de perigo de vida. Da mesma forma, o exército de Israel, por exemplo, e lá com certeza é um perigo iminente, porque Israel é comparado no Midrash como uma pequena ovelhinha cercada por 70 lobos que querem ingeri-la. A terra santa de Israel está cercada de inimigos armados de todos os lados. Logicamente, o exército deve fazer o máximo possível, mesmo no Shabat, transgredindo todas as leis, para proteger o povo que lá vive, garantir a segurança de todo o povo judeu. A vida dentro do judaísmo tem uma importância muito grande e ela se sobrepõe à maioria das mitzvot, das leis judaicas, porque Deus, na verdade, deu para nós as suas mitzvot por amor ao povo de Israel. Quer dar a possibilidade para o judeu se ligar a ele através dos seus preceitos e, com certeza, para que ele possa ter a possibilidade de se ligar, de cumprir os preceitos da melhor forma possível, então ele precisa ter saúde, ele precisa ter vida, ele precisa viver bem, para que ele possa servir a Deus por uma longa vida com muita felicidade.